essa aula de hoje ela é extremamente informativa, tá? Então ela tem alguma dificuldade, porque nesta aula eu tão somente vou apresentar informações a respeito do ofício do presbiterato e do diaconato, ainda que sejam informações extremamente importantes. Mas isso não quer dizer que, se você tiver alguma dúvida, você não pode levantar a sua mão, tá? Então, eu tenho aqui até presbíteros que são mais experientes do que eu e que vão poder, inclusive, nos ajudar nas respostas que os irmãos precisarem. Então, não se constranjam. No entanto, a minha esposa, ela sabe, ela conhece essa aula, né? Porque eu, em outros lugares, já ministrei essa aula, e ela já falou para mim assim: nossa, não tem um jeito menos cansativo de falar essas coisas? E, gente, eu tento, né? Mas eu acho que talvez não tenha, tá bom? Então, por favor, eu peço a sua paciência, essa aula vai ficar registrada. Se você ficar com dúvidas, você pode assistir novamente, ou então os irmãos que não estão presentes, que são membros da igreja, né, você recomenda, vou te mandar esse vídeo aqui, você precisa assistir, principalmente na hora em que você entender que vai fazer a sua indicação, tá bom? Então, como os irmãos ouviram, a Assembleia da Igreja a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja foi convocada para a eleição de 5 presbíteros e 9 diáconos, e essa Assembleia se dará em primeira convocação no dia 17 de julho, com 50% dos membros mais um, né, com maioria dos membros, ela vai acontecer. Caso não aconteça, caso nós não tenhamos aqui 50% mais um do número de membros da igreja, então nós funcionaremos em segunda convocação com qualquer número de membros na semana seguinte, no domingo seguinte, tá bom? Agora, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, queridos, nos diz no artigo 111, vamos lá, que o pastor tem a responsabilidade de, com a antecedência de ao menos 30 dias, instruir a igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício. Como nós temos eleição para presbíteros e diáconos, então é exatamente isso que nós faremos aqui nesta manhã, tá bom? Então a própria Constituição fala que nós precisamos fazer isso, tá? Para o bem da igreja, para o bem das indicações, para o bem dos irmãos e para o bem daqueles que serão eleitos. Né? Ninguém pode ser eleito, né, e dizer assim: eu não sabia que era assim. Não, sabia. Né? No dia 12 de junho, o pastor Tiago foi à frente e instruiu a respeito das qualidades bíblicas e também das responsabilidades constitucionais destes cargos, às quais a igreja é convocada para eleger na Assembleia Extraordinária, na Assembleia Geral Extraordinária, tá bom? Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós temos que nos lembrar que nós... Diga, presbítero. Claro, opa. Eu lembrei agora aqui, eu queria fazer um apelo especial aos jovens. E quando a gente fala de bola, a gente fala 50% mais um. 50% do quê? De todos os membros da igreja. Isso. Então, o quórum de 50% mais um não é apenas os membros com maior de 18. Para ser votado, precisa ser maior que 18. Mas se você já fez profissão de fé, tem lá seus 15 anos, já professo, é seu dever acompanhar muito bem essa aula, orar junto com a sua família, se ainda mora com os pais, e o seu voto vale tanto quanto do seu pai, da sua mãe, Exato. do seu colega de turma de escola dominical. E se você não vem no dia, você prejudica o quórum de eleição da igreja, porque a sua participação conta tanto quanto a participação minha e de outros irmãos aqui que vão votar. Então, é muito importante, quem já fez profissão de fé, prestar muita atenção, né, e vir participar. E os pais aqui, fazer levantar da cama. Se estiver frio, vamos lá votar. Hoje é dia das eleições. É a cada 5 anos, então dá para fazer um esforço e vir. Porque se não tiver quórum, vai atrasar a eleição uma semana. Exato. Então é importante. Então fica o apelo aí aos jovens, né? Obrigado, presbítero. Muito bem lembrado. Presbítero Emanuel.
Aí, ó, né? Olha, a Ana Catarina vem votar, gente, né? Ela é professa, né? Mesmo professa da igreja, né? Vai estar aí, tá? Queridos, nós pertencemos a uma denominação extremamente séria. E séria justamente porque ela mantém as coisas num nível de organização maravilhoso, né? Se a igreja caminha, ela caminha também, inclusive, porque ela é uma igreja extremamente organizada. Então perceba que com 30 dias, né, ou com a antecedência de pelo menos 30 dias, o pastor já precisa instruir a igreja a respeito de quem serão ou de como serão estes homens escolhidos, indicados e escolhidos pela igreja. Tá? Então, agora, essa escolha, queridos, ela não é baseada apenas numa realidade organizacional, mas ela é baseada também naquilo que a Bíblia fala a respeito de como estes homens devem ser. Né? Eu gosto de enfatizar isso, queridos, porque a questão do saber como é o serviço para o qual você está sendo chamado, indicado e convocado e talvez eleito. Porque ninguém pode ser eleito sem saber exatamente para aquilo que está sendo chamado para o serviço. Né? Eu já fiquei sabendo de um caso de um irmão que foi eleito ao diaconato, numa igreja menor, obviamente, foi eleito ao diaconato, foi ordenado, tomou posse e, uma semana depois de ordenado, ele renunciou ao cargo porque ele ficou escandalizado por saber que na Igreja Presbiteriana do Brasil não se elege mulheres. Né? Então, veja, é completamente assim, uma ignorância total a respeito da vida da igreja. Se você quiser saber por que a Igreja Presbiteriana do Brasil não elege mulheres, depois da aula eu posso te esclarecer. Tá bom? A realidade, queridos, é que nós precisamos olhar para estas funções, queridos, não tão somente como cargos a serem preenchidos na vida da igreja, mas muito mais do que isso. Nós estamos falando que Deus nos chama, e por ser Deus quem nos chama para o desempenho desses ofícios, nós estamos falando de algo que é uma vocação. Assim como o ministério pastoral, o ministério do presbiterato, o ministério do diaconato é uma vocação, é algo que foi chamado ou dado por Deus a estes homens, tá? E é exatamente assim como nós começamos. Vejamos o que o artigo de número 108 da CIPB nos diz a respeito disso. Diz lá: a vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio, no caso, a Assembleia Geral, com o aval, com a autorização do conselho, com a convocação do conselho. Queridos, quando nós falamos de uma vocação, é exatamente por isso que nós vamos ver, infelizmente, para nossa tristeza, algumas igrejas morrendo. Porque não é apenas o pastor que é chamado para o desempenho desse serviço, para este ofício, mas presbíteros e diáconos também são chamados por Deus para desempenharem esse ofício, não apenas para ocuparem cargos na igreja, mas para desempenharem vocações. Perceba que o desempenho dessas vocações, queridos, ela não começa no momento em que a pessoa foi indicada para fazer aquilo, mas muito mais do que isso, o texto da Constituição da Igreja diz claramente, ela começa com um chamado de Deus. Isso é muito sério, queridos, muito sério, porque nós cremos que ainda que o exercício deste chamado seja algo temporário, no conselho ou na junta diaconal, esta vocação permanece enquanto as pessoas permanecerem na Igreja Presbiteriana do Brasil. Por exemplo, nós temos aqui alguns presbíteros em disponibilidade. Levanta a mão os nossos presbíteros em disponibilidade aí, por favor. Presbítero Luiz Alves, presbítero Edson, presbítero Elias, presbítero Edgar, presbítero Sivaldo, presbítero Silvano, né?
Nós temos aí alguns presbíteros que estão, o presbítero João Teodoro está lá no fundo, né? Presbíteros em disponibilidade da igreja. São irmãos que, uma vez que foram ordenados, eles se tornaram presbíteros, mas hoje não estão no conselho da igreja, mas são presbíteros em disponibilidade. O mesmo acontece com diáconos. Nós temos algum diácono em disponibilidade aqui, irmãos? Acho que o Zequias era diácono, não era? Já foi, não? O Celso, o Muniz, o Clayton, né? Vejam, irmãos, são diáconos que não fazem parte da junta diaconal da igreja, mas permanecem diáconos. Então, se a coisa apertar, são a eles que nós recorremos. Tá? Então nós temos também aí irmãos que vivem o chamado, mas que hoje não estão ocupando lugar no conselho ou na junta diaconal. E é por isso, queridos, que nesta manhã eu quero conversar com os irmãos a respeito destas duas vocações do presbiterato e diaconato. Nós começamos então pelos presbíteros, né? A igreja presbiteriana tem esse nome, queridos, justamente porque ela é governada por presbíteros. Os presbíteros são aqueles que têm a responsabilidade de governar a igreja em todas as instâncias. E dentro da nossa igreja nós temos dois tipos diferentes de presbíteros, ainda que em concílio, né, quando estamos reunidos em conselho, ou no presbitério, ou no sínodo, nós desempenhamos exatamente a mesma função. Mas na vida da igreja, queridos, nós costumamos diferenciar esse presbiterato ou essa ação do presbítero de duas formas. Temos os presbíteros docentes, que normalmente nós chamamos de pastor ou reverendo, ou são os ministros, né? São aqueles responsáveis pelo ensino na igreja, e nós temos os presbíteros regentes, que são aqueles que nós chamamos normalmente de presbíteros. E estes presbíteros, queridos, são aqueles que são eleitos pela igreja para, junto com os pastores, exercerem o governo e a disciplina da igreja. Tá? Vamos ver o que a palavra diz a respeito desta função, né, desta vocação. O presbítero e o bispo, porque a Bíblia utiliza estas duas palavras de maneira aí intercambiável. Então não pense que, puxa, a nossa igreja não tem bispos, então ela tem alguma coisa errada, é preciso que a gente corrija isso. Vamos fazer agora um episcopado na igreja presbiteriana. Não é necessário, porque essas palavras são claramente tratadas como sinônimos na vida da igreja, na doutrina da igreja do Novo Testamento. Então, o presbítero, né, a palavra presbítero nada mais quer dizer do que um ancião ou alguém que é experiente, né? Veja aí o presbítero Norton, tão novinho, e já é um ancião, gente, né? Mas pior do que isso, né? O reverendo Patrick, tão novinho, já é um ancião, gente. Né? É verdade que a barba branca já do presbítero Norton já demonstra, né, o quão ancião ele é, né? A falta de cabelo do pastor Patrick também já demonstra o quão ancião ele é, né? Mas é isso mesmo. Mas a ideia do ancião, queridos, também está relacionada com a maturidade na fé, com a experiência com Jesus. É por isso que o presbítero, ele pode ser considerado um ancião, mesmo que ele não tenha aí 40 anos de idade. 40 anos é uma boa idade para ser ancião, gente? Acho que já, né? Eu já me sinto um ancião, né? Ontem eu tirei uma foto e mandei para o nosso grupo da família, né, e que eu estava um ancião completo, né? Eu estava com um cachecol enrolado nas orelhas e em volta da cabeça e uma boina, né? Era o tal do ancião, né? Mas nós também vamos encontrar aí na Bíblia, queridos, a palavra bispo, que nada mais quer dizer do que aquele que supervisiona, é um superintendente, é um líder na vida da igreja, tá? Então, nós encontramos essas duas coisas. E nós vemos que essa foi a prática da igreja, né? Desde o início, a prática de eleger presbíteros para a vida da igreja. Ontem o presbítero Norton, falando no nosso curso de oficiais aqui pela manhã, usou esse texto
texto, Atos 14, 23, justamente para nos mostrar a realidade da importância do trabalho do presbítero, do ministério do presbítero na vida da igreja, a ponto de que foi promovido em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então perceba, queridos, esta era uma prática da igreja do Novo Testamento, eleger presbíteros para o bem da igreja, para tomarem decisões importantes. E então nós vamos ver o porquê essa função é tão importante, né? Então olha lá, Atos 15, 6, fala aí que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Que questão? Uma questão que talvez tenha sido uma das mais importantes da história da igreja. Uma questão, queridos, que retirou, ou então que demonstrou que a igreja não era uma seita do judaísmo, que o cristianismo não era uma seita do judaísmo, mas que sim era algo novo, completamente diferente. A igreja não era uma sinagoga. Por quê? Porque havia da parte de judeus fariseus a exigência de que aqueles que eram gentios deveriam se circuncidar e cumprir a lei de Moisés. E então a igreja se reúne com os seus apóstolos e presbíteros para examinar a questão. Isso vai nos demonstrar que o presbítero precisa sim ser alguém que conhece a palavra e que conhece as doutrinas da graça. Ele não pode ser alguém enganado a respeito daquilo que a Bíblia fala. Diga, Gabriel. A Bíblia, não vou lembrar qual capítulo que é, se eu não me engano, está em 1 Timóteo, mas eu lembro que diz que o presbítero deve ser alguém com... Obrigado. Você pode passar aqui, senhor? Que o presbítero deve ser alguém com não só alguém que conhece muito bem da palavra, mas que tenha um testemunho exemplar, que seja uma pessoa correta. Que seja uma pessoa correta, que tenha uma vida ética, uma vida moral, uma vida centrada na palavra. Perfeito. Caso o presbítero seja algum fiel da igreja, não estou dizendo que é o caso da presbiteriana, mas porventura algum fiel identifica um comportamento não bíblico na vida do presbítero, vê que o presbítero tem algumas práticas que não condizem com o seu ofício. Como é o protocolo? Para quem ele notifica e o que acontece a partir daí? Tá. A primeira recomendação que eu dou, Gabriel, é que procure o pastor, né? Porque é necessário, no caso de ser um presbítero, de que essa pessoa passe por um processo de disciplina eclesiástica, né? Porque isso envolve o testemunho da igreja, né? Então, caso isso aconteça, a primeira pessoa que precisa saber é o pastor da igreja, para que ele saiba como direcionar para isso não acontecer, né? A Bíblia diz claramente que não deve se aceitar denúncia de um presbítero sem que haja 2 testemunhas, pelo menos, a respeito daquele fato. Né? Então, essa é uma instrução bíblica. Né? Então, é um cuidado a respeito da manutenção da ordem da vida da igreja, mas também nós não podemos ignorar o fato de que a liderança da igreja precisa ter um compromisso com a pureza da igreja. Então, por causa disso, o presbítero precisa, sim, ser corrigido e disciplinado, caso isso seja estabelecido como verdade. Né? E aí é um processo muito sério e muito doloroso, né, para quem já participou. O presbítero Emanuel já participou de algo assim, de uma disciplina de um presbítero. E aí, presbíteros, nós não estamos falando apenas de regentes, mas docentes também. Né? Então, precisa sim ser denunciado. Mas aí, sempre a recomendação é: procure o pastor para que a coisa seja feita com decência, com calma, com ordem, para que a igreja seja preservada nisso tudo. Né? Mas a pureza da igreja precisa ser mantida. Tá bom? Nós vamos falar sobre esse texto de 1 Timóteo, sim. Tá bom? Então, o presbítero precisa ser um homem conhecedor da palavra e conhecedor das doutrinas da graça.
Tá? Então, esta é uma exigência que se estabelece. Quando um presbítero vai ao conselho, quando um presbítero vai a um concílio, seja ele presbitério, sínodo ou supremo concílio, ele vai debater lá questões teológicas. E a sua palavra tem tanta força quanto aqueles que são formados em teologia. Espera-se que os pastores, os presbíteros docentes o sejam, mas a palavra de um presbítero tem tanto peso quanto a palavra de um pastor, mesmo em matérias de teologia, mesmo em matérias que envolvem o conhecimento bíblico. Então, espera-se que o presbítero tenha conhecimento da palavra e seja um conhecedor da doutrina da igreja. Tá bom? Tudo bem? Diga... Perfeito. Perfeito. O presbítero Norton está falando o fato de que durante aquele momento mais crítico da pandemia, nós precisávamos decidir no conselho qual seria a postura que nós iríamos adotar como igreja. E nós chegamos à realidade de que, se a igreja não está reunida, então não faz sentido a ministração da ceia. Tá? Então, o que é isso? Isso é uma compreensão daquilo que a palavra nos orienta a respeito do que é o sacramento da ceia do Senhor. Né? Então, veja, isso foi uma decisão teológica que nós tivemos que tomar como conselho da igreja. Pastor Lucas. A minha participação, na verdade, é a participação da Carla aqui pelo chat do YouTube. Obrigado, Rev. Ela tem uma pergunta. Nós saberemos quem realizou o curso? Pergunto porque foi dito que quem fará poderá ser votado. Então, acho que tem alguma relação com a questão da instrução que a igreja deu, o curso de preparação para presbítero e diaconato que teve aqui na igreja. Né? A gente precisa entender que aqueles que participaram do curso são homens que estão dispostos a servir na vida da igreja. Né? Mas isso não é uma condição de regra oficial, não. Né? Então, não foi estabelecido isso como regra. No entanto, é evidente que quando nós olhamos para aqueles irmãos que vieram participar do curso, né? Então eles estão se dispondo para servirem a igreja através do oficialato. Né? Então, nós vamos entender isso como um bom indicativo da disposição desses irmãos de servirem. Né? Então, com certeza aí o curso terá um peso na hora de nós considerarmos esse olhar pelo cuidado e zelo para com a igreja e até mesmo com o comprometimento com a vida da igreja. Tá bom? Perfeito, irmãos? Próximo slide vai nos falar aí a respeito justamente desse texto que o Gabriel nos citou, né? 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 7, diz assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, lembre-se, bispo e presbítero são sinônimos, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, próxima página, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Mas nós temos um outro texto, olha o que Tito, capítulo 1, dos versículos 5 a 9, nos diz. Foi por esta causa que deixei você, Tito, em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário,
O bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que o contradizem. Olha lá, vamos comparar? Olha as duas listas, a lista de 1 Timóteo e a lista de Tito. Vejam como as virtudes são extremamente semelhantes, né? A gente só vai encontrar duas na lista de Timóteo, que ela talvez não esteja na lista de Tito, e 3 na lista de Tito, que talvez não esteja na lista de Timóteo. Mas percebam, irmãos, que estas são as qualidades ou as características, as virtudes que um presbítero deve cultivar. Né? Então, estão ali duas listas bem semelhantes, né? E que em cada uma delas nós encontramos orientações específicas. Né? Uma delas diz que ele não pode ser um recém-convertido, que ele precisa, esse presbítero, ter bom testemunho dos de fora. E a Tito, Paulo escreve que ele precisa ser justo, piedoso e ter domínio de si. Tá? Então, são qualidades aí que nós precisamos encontrar nos nossos presbíteros. Mas existe um outro texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14, que também nos fala sobre uma outra atribuição, uma outra qualidade deste homem de Deus, onde diz que este presbítero ele precisa também ser um homem de oração. Né? Olha o que Tiago diz: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, que estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, os presbíteros também precisam ser homens de oração, precisam orar por suas ovelhas, né, pelos responsáveis aí do rebanho, porque é justamente eles que são responsáveis pelo rebanho, e é justamente o que o apóstolo Pedro vai nos falar lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do 1º versículo. Olha lá. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. É a partir daí, queridos, que nós aprendemos como a Bíblia diz que um presbítero deve ser. E é justamente baseado nesses textos, irmãos, que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil vai nos dizer qual é a função do presbítero regente na vida da igreja. Veja lá, artigo 50 diz que o presbítero regente é o representante imediato do povo de Deus, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como, olha lá, em igualdade, pelos interesses de toda a denominação a que pertence, né, dos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado, no sentido de que ele também vai ser alguém levado ao presbitério, levado ao sínodo, levado ao Supremo Concílio. E eu queria destacar algumas coisas aqui, queridos. Olha, primeiro, ele é um representante da igreja. Eu já vi muito conselho passar por problemas porque o presbítero não entendeu que ele era um representante da igreja. Ele queria fazer a sua vontade. Os meus irmãos presbíteros aqui podem testemunhar quantas vezes já abriram mão da sua vontade pelo bem da igreja. Presbítero Manuel, presbítero Ademir, presbítero Norton, não é verdade? Muitas vezes, nós ali reunidos em conselho, nós abrimos mão da nossa vontade pelo bem da igreja. Nós somos representantes da igreja, não estamos ali representando a nós mesmos. Somos representantes da igreja, tá? Então, isso é muito importante que ele esteja ali vinculado, né, a defender, a zelar os interesses da igreja e da
comunidade. Tá? O próximo slide diz aí as competências deste presbítero. Né? Primeiro, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Tá? O que quer dizer que o presbítero tem toda a liberdade e toda a autoridade para chegar em você e falar assim, meu irmão, as coisas não estão caminhando do jeito como deveria, não. E você, como membro da igreja, não pode dizer quem o presbítero fulano pensa que é para vir me chamar. Ué, ele é o presbítero fulano. Né? Ele é presbítero da igreja. E ele tem a autoridade para corrigir os irmãos da igreja na sua vida com Deus, na sua vida de testemunho, nas suas boas obras, na sua caridade. Né? Então, um presbítero tem essa autoridade. E ele, inclusive, se você não se submeter, vai levar o assunto para o conselho. Né? É a primeira competência do presbítero. Né? Mas não apenas isso. Também auxilia o pastor no trabalho das visitas. Ele também tem a responsabilidade de instruir os novos na fé, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. Ele também tem a competência de orar com os crentes e por eles. Né? Ele também tem a competência de informar ao pastor os casos de doenças e aflições. A competência do presbítero também está vinculada a distribuir os elementos da Santa Ceia. Os irmãos veem isso todo primeiro domingo pela manhã, todo primeiro domingo à noite, todo terceiro domingo pela manhã. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Representar o conselho no presbitério, o presbitério no sínodo e no Supremo Concílio. Tá? Então, essas daí são algumas das competências, ou são as competências que a Constituição da Igreja estabelece ao presbítero. Diga, presbítero Norton. Porque quando eu entrei no conselho, né, você não sabe exatamente como se portar, né? Você vai aprendendo e a gente acaba conhecendo uma realidade da igreja que a gente não conhece no dia a dia de dentro. Então, para mim era tudo muito novo, mas uma coisa que eu achei muito interessante é porque teve um ano que eu fui o representante da Igreja do Tarumã no presbitério e é eleito em conselho. Então, entre os presbíteros, se elege o representante da igreja lá no conselho, lá no presbitério. E aí é uma coisa que a gente não vê sobre isso aqui. O que é o representar? Chega em determinada hora, a pergunta é assim, como a Igreja Presbiteriana do Tarumã vota? E aí você tem que votar. E aí você vota em nome de toda uma comunidade. Né? E se você, vamos imaginar assim, der um mau exemplo, né? Você, na verdade, tá levando o mau nome para a igreja. Né? Aquele presbítero da Igreja do Tarumã, essa Igreja do Tarumã, né? Então, ou pelo contrário, né? Graças a Deus pelo presbítero tal da Igreja do Tarumã e que bênção que é a Igreja do Tarumã. Então, veja que esse representar, e outra, isso aí, na verdade, um presbítero regente ele pode ser presidente do Supremo Concílio. Isso mesmo. Né? Pode ir indo lá, quem sabe o presbítero Emanuel lá vira o chefe lá. Olha. Estou brincando. Mas, né? Por quê? Porque você vai representando. Né? Então, na presbitério, você representa a igreja. Entre os presbíteros e pastores do presbitério, você pode ser eleito a representar o presbitério no sínodo. E no Supremo. Né? E no presbitério, inclusive agora teve eleição, acho que o pastor Tiago vai ser representante do presbitério no Supremo Concílio, que vai ter esse ano agora em julho. Eu tive a honra de poder representar o presbitério no Supremo Concílio de 2018. E aí lá, sim, 1.600 homens votando todos os temas. Né? E é a mesma votação que acontece aqui na igreja, né? Só que num âmbito muito maior. Mas então, quando você entra nesse ofício, nesse chamado de presbítero, na verdade, a igreja local é um dos tópicos, né? Você passa a se envolver e a trabalhar pelo bem na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Em todos os âmbitos que você venha a ser chamado a participar. Para ser representante, isso mesmo. Muito legal, presbítero. Que bom a sua participação. Presbítero Emanuel. Quando diz respeito àquela questão que o Norton colocou, quando se chega no conselho, você acabou descobrindo que você não manda em ninguém, e todo mundo vai mandar em você. Começa assim.
E na questão das deliberações, o que acontece é o seguinte, às vezes eu tenho uma ideia que é maravilhosa e brilhante. Daí você chega no conselho, aquela multidão vai te convencendo que, olha, não era tão boa essa ideia. Daí não tem dor em você. Ai, agora eu vou ficar contra... Não, é uma coisa muito serena. Se o conselho entende, ou vamos dizer assim, aquela multidão de conselheiros entende que tem coisas melhores, assim se faz. E tem mais uma coisa que eu acho que isso é determinante, uma certa experiência de presbiterato. Quando você ingressa no conselho, você não é representante dos que votaram em você. Exato. É de isso toda aí, a igreja. Não existe essa facção daqui, dali, fulano representa o PT da igreja. E mesmo que fosse assim, o cara, ele representa o jovem, que no Norton, que era o mais novo, mais jovem, né? Não existe isso. É tudo nivelado e é uma coisa só. O presbítero, ele representa todos. Obrigado. O presbítero Paulo não é o representante da música na igreja, por exemplo. Não, ele é o representante de toda a igreja, né? Porque ele é alguém que está sempre envolvido, né, no ministério de louvor, no Cristo e tal. Não, o presbítero Paulo não é o representante do Cristo, nossa canção, no conselho. Não, ele é o representante de toda a igreja. Ele faz parte do Cristo, mas ele não é o representante do Cristo. O Norton não é o representante da UMP no conselho. Não, isso não existe, né? Então, os presbíteros representam toda a igreja no conselho, tá bom? E sobre essa questão do presbítero Manuel, que ele falou assim, que na multidão dos conselhos há sabedoria, lembrando o texto bíblico, né? Irmãos, às vezes eu, o pastor Lucas e o pastor Patrick estamos reunidos, logo depois de uma reunião do conselho, em que nós levamos alguma proposta para o conselho e aquela proposta não foi aprovada. Passa uma semana depois, eu, o pastor Lucas e o pastor Patrick nos reunimos e falamos assim, gente, o conselho impediu a gente de fazer uma besteira, né? Quantas vezes a gente já falou isso em reunião da equipe pastoral, né? Graças a Deus pela multidão dos conselhos, né? Porque se dependesse da gente, a gente tinha feito besteira, né? E aí o conselho foi lá, nos orientou, nos abençoou, nós votamos, a proposta foi rejeitada e depois, uma semana depois, um mês depois, nós vimos como Deus é bom em nos preservar da vergonha que passaríamos ou do tiro no pé que a gente ia dar, né, por causa do cuidado. Irmãos, nós já demos o nosso horário, mas eu vou pedir um pouco mais de paciência da sua parte, tá bom? Para a gente terminar esta aula hoje e a gente prosseguir com alguns outros assuntos importantes em outro momento, tá? Então, eu vou fazer aqui de maneira bem informativa mesmo, tá? E se você tiver alguma dúvida, alguma participação, fique à vontade, nós vamos tentar encaminhar tudo isso na melhor forma possível. Mas veja lá, são funções privativas do conselho, uma vez que o presbítero passa a fazer parte do conselho da igreja, que é exercer o governo espiritual e administrativo da igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não negligenciem os seus privilégios e deveres. Admitir, disciplinar, transferir e demitir membros, impor penas e relevá-las, encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e instalá-los depois de verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos escolhidos. Não só isso, encaminhar a escolha e eleição de pastores, receber o ministro designado pelo presbitério para o cargo de pastor, estabelecer e orientar a junta diaconal, supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e outras organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral e quaisquer atividades espirituais. Exigir que os oficiais e funcionários sob sua direção cumpram fielmente suas obrigações, organizar e manter em boa ordem os arquivos, registros e estatística da igreja, organizar e manter em dia o rol de membros comungantes e de não comungantes, apresentar anualmente à igreja relatório das suas atividades, acompanhado das respectivas estatísticas, resolver caso de dúvidas sobre doutrina e prática para orientação da consciência cristã, suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas da igreja que possam prejudicar os interesses espirituais,
examinar os relatórios, os livros de atas e os das tesourarias das organizações domésticas, registrando neles as suas observações, aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da igreja e dar posse às suas diretorias, estabelecer pontos de pregação e congregações, velar pela regularidade dos serviços religiosos, eleger representante ao presbitério, velar para que os pais não se descuidem de apresentar seus filhos ao batismo, tá? Observar e pôr em execução as ordens legais dos concílios superiores, designar, se convier, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos, dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem. Estas, queridos, vejam, são as muitas funções do conselho da igreja para a qual os presbíteros, que são eleitos e ordenados, passam a ter responsabilidade junto com a igreja, tá? Vamos mais uns minutinhos para falarmos aí sobre o ofício do diaconato, tá? Vamos ver. Diáconos, queridos. A palavra diácono também era uma palavra designada, e os meus irmãos diáconos não fiquem bravos comigo, tá? Mas ela demonstra a nobreza desta função, porque era uma palavra que era utilizada também para alguém que tem a responsabilidade de servir à mesa. Né? Ontem, o presbítero Norton nos lembrou de Atos capítulo 6, onde isso acontece, e é justamente nesta perspectiva, queridos, que nós olhamos para a função do diácono. Não porque ele é simplesmente um garçom, mas porque ele tem a função de demonstrar, inclusive, a hospitalidade da vida da igreja. Né? Então, ele é aquele que serve, aquele que executa o pedido dos outros. Né? Tá? Então, veja lá o que a primeira carta de Timóteo diz no capítulo 3, logo depois de falar sobre os presbíteros, o apóstolo Paulo também fala sobre diáconos, né? Olha lá, versículo 8, do mesmo modo do quê? Do mesmo modo que os presbíteros, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. A Bíblia nos diz, queridos, como um diácono deve ser. E quando a gente olha para esse texto, nós vemos que a exigência sobre o presbítero que a exigência sobre o presbítero talvez possa ser maior do que a exigência de um diácono. Mas, queridos, quando nós olhamos para o que o texto nos diz, isso é apenas aquilo que parece, porque, na verdade, aquilo que se exige de um presbítero é o mesmo que se exige de um diácono. Ambos precisam ser homens de Deus. Não é verdade? Quando nós olhamos para o resumo de todas essas listas de virtudes, a conclusão a que nós chegamos é que tanto os presbíteros quanto os diáconos precisam ser homens que experimentaram da graça, que vivem de maneira digna do Evangelho de Cristo. Essa é a realidade. Tá? Então, quando nós olhamos isso, queridos, nós também vemos por que a Constituição da Igreja vai nos dizer como um presbítero, ou o que um presbítero deve fazer, mas também o que um diácono precisa fazer. Eu esqueci da continuação do texto, né? O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos, a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então veja, queridos, nada mais do que serem reconhecidos como homens de Deus pela igreja. Tá? Então nós precisamos perceber isso daí. Tá? E olha como a Constituição vai falar a respeito do diaconato. Né? Então o artigo 53 do Manual da Igreja diz: o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão do conselho, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao culto,
exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Mas não é só isso, queridos. Quando nós olhamos para essas atribuições, nós podemos aí perceber claramente que o diácono é a linha de frente da igreja, tanto na proteção da igreja, quanto no avanço da igreja. Proteção porque o diácono é o primeiro a zelar pela integridade física, intelectual e espiritual dos membros da igreja. Você já reparou que, simbolicamente, sempre temos um diácono à porta? Por quê? Porque ele é o responsável por zelar pela integridade física, intelectual e espiritual dos membros da igreja. Se dá louco em alguém, é o diácono que tem que, né, aguentar as pontas. Né? Tem que aguentar, não tem jeito. Né? Tá lá. Né? Vai que acontece aí, né? O diácono está lá. Né? Por isso que aconselho, né, colete à prova de balas. Né? Não, estou brincando. Que é isso. Mas também é o diácono responsável pelo avanço da igreja, ou então aquele que demonstra essa intrepidez da igreja no seu avanço em direção à consumação do reino de Deus, à realização da vontade de Deus e da justiça de Deus na terra. Por quê? Porque ele é aquele que conduz a ação social da igreja, bem como o cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Essa é uma responsabilidade da junta diaconal. Né? Então, as sociedades internas, quando elas realizam as suas obras de justiça, elas estão encaminhando aquilo que está debaixo do cuidado e do zelo da nossa junta diaconal. Tá? Então, não se esqueçam disso. Tá? Tanto a proteção quanto o avanço da igreja passam pelo diaconato, passam pela vida da igreja. Concluindo, queridos, nós olhamos para tudo isso, né, e nós vamos ver que essa foi a decisão da igreja desde o Novo Testamento. Quando nós vemos homens de Deus sendo escolhidos para o diaconato, lá em Atos 6, e quando nós vemos homens de Deus sendo escolhidos para o presbiterato, lá em Atos 14, então, queridos, é necessário que uma boa igreja, uma igreja saudável, uma igreja de acordo com a vontade de Deus, tenha diáconos e presbíteros, tenha nos seus diáconos e presbíteros homens consagrados ao Senhor, homens dedicados no serviço do Senhor, homens que queiram o bem da igreja, que zelam pelo bem da igreja, que os seus interesses estejam voltados para a vida como igreja. Queridos, eu costumo testemunhar muitas vezes, né, eu já vi igrejas afundarem com excelentes pastores, mas eu nunca vi uma igreja afundar com excelentes presbíteros e excelentes diáconos. Nunca vi. A verdade é que os presbíteros e diáconos desempenham um papel importantíssimo na vida da igreja. Sem eles, não era possível, não seria possível existir a igreja. Por isso, queridos, esse momento em que nós temos para viver durante os próximos 30 e poucos dias, queridos, é um momento muito sério. É um momento em que nós vamos escolher os homens de Deus que vão servir a igreja, que vão ministrar a igreja, que vão abençoar a vida da igreja. Nós estamos aí elegendo oficiais. Nós estamos olhando para irmãos da igreja, contemplando tais virtudes, tais características e dizendo assim: Deus, olha, eu tenho visto no fulano, no beltrano, homens do Senhor, consagrados ao Senhor, e por isso eu quero indicá-los para o presbiterato, para o diaconato. Tenho visto nestes homens o zelo pela vida da igreja, o interesse pelo bem do Senhor, pelo avanço do Evangelho, e por isso eu quero indicar fulano. Ah, pastor, mas tem um outro problema. E se diante disso daqui, eu não vejo ninguém na vida da igreja dessa forma? Bom, eu acredito que podem existir realidades assim. Podem existir realidades em que a igreja está tão dominada pelo engano que não existam homens assim na vida da igreja. Mas eu vou te dizer, normalmente, se você não enxerga outros irmãos assim na vida da igreja,
com tais qualidades, com tais virtudes, com tais características, provavelmente o problema está no seu coração. Provavelmente é no seu coração que está envenenado. É o seu coração que tem um compromisso com a maledicência. É o seu coração que tem um compromisso com as obras de Satanás, a ponto de você não conseguir enxergar outros homens de Deus vivendo e servindo na vida da igreja. Eu acho muito difícil que nós não possamos olhar hoje para a Igreja Presbiteriana do Tarumã e vermos muito mais do que 5 presbíteros e muito mais do que 9 diáconos aptos, de acordo com as virtudes que o Senhor, pela graça, tem abastecido na sua igreja, com tais qualidades, com tais atributos. É muito difícil, praticamente impossível, que você não consiga enxergar isso. E se não enxerga, é porque tem alguma coisa muito errada no seu coração. Mas pode ser ao contrário também. Que você receba uma indicação, o conselho avalie o seu nome, homologue o seu nome, e então venha falar com você e fale assim: meu irmão, vamos servir a igreja como diácono, como presbítero? E você bate o olho nessa lista e fala assim: puxa, não dá. Eu não me enxergo como este homem. Então, aí está na hora de você olhar para a graça de Deus. Aí é o momento em que você precisa perceber a graça abundante do Senhor te corrigindo, te disciplinando, para que, caso você não seja, você de fato venha a ser. Você de fato venha a ser. De fato tenha estas virtudes aos quais a Bíblia chama. Eu tenho certeza que cada um de nós, presbíteros e diáconos que aqui estamos, e aí eu vou tomar licença do presbítero apóstolo Pedro, de me colocar na mesma fala dele, eu, presbítero convosco. Eu tenho certeza que muitas vezes nós batemos o olho para estas listas e nós falamos assim: ixi, preciso melhorar. Não é verdade? Meus irmãos presbíteros e diáconos, é verdade. Essas listas, queridos, elas nos servem como um confronto diário da parte do Senhor, para que o tempo todo, na dependência da graça de Deus, nós sejamos de fato transformados e conformados àquilo que a palavra do Senhor nos encaminha. Que Deus nos abençoe, queridos, que Deus nos conduza com graça nesse tempo, e que diante de tudo isso que foi exposto aqui hoje, todos os irmãos se sintam motivados e encorajados a dizer: opa, eu vejo no fulano um bom diácono, eu vejo no Beltrano um bom presbítero, então elabora lá a sua carta, entrega para mim, e eu vou encaminhar ao conselho da igreja para avaliarmos estes nomes. Amém? Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, porque nós entendemos que é a graça do Senhor que estabelece presbíteros e diáconos na igreja. Não é pelo desejo de mandar, não é pelo desejo de alcançarmos proeminência, não é pelo desejo de estarmos à frente, mas é porque o Senhor tem sido gracioso com a sua igreja. O Senhor tem provido a igreja com presbíteros e diáconos. Exaltado seja o Teu nome. Pai, que o Senhor conduza todo o processo de eleições aqui na nossa igreja em paz, de acordo com a Tua vontade, que nós sejamos movidos pelo temor do Senhor e pela piedade, ao indicarmos e ao elegermos presbíteros e diáconos. Age, Pai, com graça nas nossas vidas, que o Senhor nos encaminhe pela Tua bondade, graça e misericórdia. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a